Olá, meus caros estudantes. Na semana passada iniciamos nossas aulas falando sobre migração, né? Você se lembra? Então, dando a sequência a esse assunto, trouxemos questões pertinentes ao nosso contexto, pois o Brasil e o Mato Grosso têm recebido uma quantidade expressiva de imigrantes de outros países da América do Sul e Central, como bolivianos, haitianos e venezuelanos. Inclusive, na nossa cidade tem bastantes pessoas, e várias pessoas, né, desses três países. Você já deparou com algum? Já conversou com alguém? Já viu alguns por aí? Sim, ótimo. Para compreendermos esse fenômeno, você sabia que a Conferência Internacional sobre a População e Desenvolvimento, realizada em 1994 no Cairo, na sequência de conferências da ONU nos anos 90, da qual o Brasil é signatário, apresenta no capítulo 10 de seu programa de ação a questão das migrações internacionais. Na formulação da problemática, o documento considera as migrações internacionais contemporâneas interrelacionadas ao processo de desenvolvimento, destacando a pobreza e a degradação ambiental, aliadas à ausência de paz e segurança, e as situações de violações dos direitos humanos como dimensões decisivas para o plano de ação. O documento ressalta os efeitos positivos que a migração internacional pode assumir, tanto para as áreas de destino como para as áreas de origem. Para isso, incita os governos a analisarem as causas da migração, na tentativa de transformar a permanência num determinado país em opção viável para todos. No que se refere às remessas, preconiza seu incentivo mediante políticas econômicas e condições bancárias adequadas. Além disso, incentiva a migração temporária e o reforço do regresso voluntário de imigrantes, e também enfatiza a necessidade de dados e informações adequadas. São considerados 3 tipos de migrantes internacionais: migrantes documentados, migrantes não documentados e refugiados ou asilados, tá? Esses daí estão no mesmo grupo. Quanto aos migrantes com documentação, os governos dos países recebedores devem considerar a possibilidade de lhes conceder, bem como aos membros de suas famílias, um tratamento regular igual ao concedido aos seus próprios nacionais, no que diz respeito aos direitos humanos básicos. Os países devem receber da mesma forma e o mesmo tratamento, não diferenciando esses. Quanto aos migrantes não documentados, recomenda-se a implementação de ações que visem reduzir seu número, evitar exploração e proteger seus direitos humanos básicos, prevenir o tráfico internacional com migrantes e protegê-los contra o racismo e o etnocentrismo e a xenofobia. No Brasil, o Ministério das Relações Exteriores vem desenvolvendo ações sistemáticas de apoio consular aos brasileiros que vivem no exterior, no que se refere à atualização de documentos, a abertura dos consulados para a comunidade migrantes, estímulos à formação de conselhos consulares com participação de cidadãos brasileiros que vivem fora do país. Um prenúncio de formulação explícita de políticas públicas para a imigração pode ser considerado no documento produzido no primeiro encontro ibérico da comunidade de brasileiros no exterior, do qual resultou o documento de Lisboa, produzido no primeiro encontro ibérico da comunidade de brasileiros no exterior. O êxodo venezuelano. Para aprofundarmos nesse contexto de imigração, iremos fazer um destaque aos migrantes venezuelanos do Brasil e em Mato Grosso,
O fluxo maciço de pessoas saindo da Venezuela é um dos maiores desafios que os governantes das Américas enfrentam hoje. Nos últimos 2 anos, muitos governos fizeram esforços excepcionais para acolher venezuelanos fugindo de perseguições, violências e severas carências de materiais. Mas, recentemente, no entanto, alguns países vêm endurecendo suas políticas migratórias, tornando mais difíceis aos venezuelanos formalizarem suas situações. Algumas dessas medidas podem fragilizar a proteção de direito dos venezuelanos solicitantes de refúgio. Episódios recentes de violência, xenofobia e um clima que ameaça dar mais espaço a ataques desse tipo também são preocupantes ou preocupação crescente. A crise política, econômica, de direitos humanos e humanitária na Venezuela cria uma combinação de fatores que leva os venezuelanos a deixarem seus lares incapazes ou sem o desejo de voltar. Alguns fatores podem imediatamente qualificar uma pessoa como refugiado, enquanto para outras os impactos cumulativos de diferentes fatores podem ensejar uma válida solicitação de refúgio. Em outros casos, indivíduos fugindo da Venezuela podem não preencher os requisitos para ter reconhecida sua condição como refugiado, mas enfrentariam grandes dificuldades na Venezuela, se forçados a voltar, e têm urgente necessidade de assistência humanitária nos países para onde migrar. De acordo com as Nações Unidas, mais de 2,3 milhões ou 2.300.000 venezuelanos deixaram a Venezuela entre 2014 e 2017 e continua isso acontecendo. No entanto, considerando o número de venezuelanos que deixaram o seu país cruzando a fronteira por caminhos não oficiais e daqueles que ainda não conseguiram regularizar sua situação migratória, é provável que o número de venezuelanos que tenham deixado o país nos últimos anos seja ainda maior. A população da Venezuela é estimada em cerca de 32 milhões. A população brasileira estima aí algo em 210 milhões, né? Para vocês terem noção de diferença da população entre Brasil e Venezuela. Além da possibilidade de solicitar refúgio, vários governos da América do Sul adotaram diversas medidas para garantir aos venezuelanos permissões legais para a residência em seus países. Por exemplo, a Colômbia, o Peru, o Brasil e Chile criaram uma permissão especial de residência para imigrantes venezuelanos. A Argentina e o Uruguai permitem que os venezuelanos solicitem um visto especial aplicável aos nacionais do Mercosul, apesar de a Venezuela ter sido expulsa desse bloco regional em dezembro de 2016. Os venezuelanos no Equador podem solicitar um visto ligado à Unasul para a sua permanência. Migração de venezuelanos no Brasil. Agora é um caso específico brasileiro. A crise humanitária que atinge a Venezuela tem feito milhares de venezuelanos migrarem para outros países como o Brasil. A imigração venezuelana no Brasil foi motivada pelo cenário de crise vivido na Venezuela, que enfrenta um caos político, econômico e institucional. O país vive instabilidade no governo desde 2003. A falta de emprego e de recursos básicos para sobrevivência resultou em uma situação de miséria, fome, agravamento de doenças e violência. Por causa disso, milhares de venezuelanos começaram a migrar para outras regiões à procura de melhores condições de vida e oportunidade de emprego. Um dos principais destinos escolhido pelo migrante foi o Brasil. O intenso fluxo migratório de venezuelanos para o Brasil afetou principalmente o estado de Roraima,
por ser o local de maior acessibilidade e também porque nele se concentrou a maior parte dos migrantes que entraram no território brasileiro. Fica bem no extremo norte do nosso mapa, né? Há uma sobrecarga nos serviços públicos do Estado, que não consegue sozinho atender a essa nova demanda. O fluxo migratório venezuelano atualmente é o maior no Brasil e é nítido que os países apresentam dificuldades no recebimento desses migrantes. Os brasileiros classificam esse cenário como uma crise migratória, porém é válido ressaltar que os venezuelanos fogem de uma crise no próprio país. Portanto, é a falta de políticas públicas capazes de inserir esses imigrantes na educação, no mercado de trabalho e na saúde pública que gera a sensação de crise no Brasil. Apesar de Roraima não possuir condições de abrigar esses imigrantes, o número de venezuelanos não ultrapassa a capacidade do Brasil de absorvê-los, visto que em relação a outros países, como Estados Unidos e Canadá, o território brasileiro apresenta um número de imigrantes abaixo de sua capacidade. Apenas 1% aí da população brasileira é composta por imigrantes. No mundo, a média é de 3%. Então, o Brasil, então, está abaixo. O problema é a atual concentração de venezuelanos em apenas um estado, no caso, o citado de Roraima. É necessário que o Brasil supere seus desafios e busque soluções por meio de uma interiorização para que possa distribuir os venezuelanos para outros centros urbanos do país que oferecem maiores oportunidades de inserções. Aqui na nossa cidade é comum a gente estar passando por alguma rua e ver algumas pessoas com um papelão, com cartaz, alguma coisa citando ali, inscrito, sou venezuelano, sou peruano, alguma coisa assim, ou haitiano, e na procura de um trabalho, de uma oportunidade ou de alguém que abra ali as portas aí dentro. E veja que nós estamos no centro-oeste brasileiro, né? Praticamente no centro do país. Ou seja, no caso de Roraima e Amazonas e Rondônia, esse número pode ser ainda mais. E fugindo da crise política, econômica e humanitária instalada na Venezuela, refugiados, quando chegam, eu citei o caso da nossa cidade, primeiro eles vão chegar aí na capital, né? Em Cuiabá. Após chegarem em Cuiabá, é que eles vêm para Rondonópolis, porque geralmente chega aí pelo norte do país, né? Em 2018, do mês de julho até o mês de dezembro, a capital, Cuiabá, recebeu 627 migrantes venezuelanos, sendo 179 encaminhados pelo programa de interiorização do governo federal e entidades parceiras. É o que a gente estava falando, que a partir disso eles seguem até Rondonópolis. De acordo com a coordenadora do Centro Pastoral do Migrante em Cuiabá, Eliana Vitaliano, a grande maioria são pessoas que chegam sem encaminhamento. Alguns ouviram falar que aqui em Mato Grosso tem mais trabalho, outros têm familiares que já estão residindo aqui no estado ou em Cuiabá e assim por diante. E por isso procura o estado de Mato Grosso em busca de oportunidades no interior, como em nossas cidades. A partir dessa aula agora, vocês vão prestar atenção, se já viram, vão relatar para a gente, né, em algum processo, sobre esse fato de passar na rua e ver pessoas com cartazes escritos sou venezuelano, haitiano, se conhece haitiano, se conhece venezuelano que estão trabalhando, tá? Eles têm todos os direitos, são recebidos em nosso país, têm todos os direitos de estar aí, permanecer, ser tratados com igualdade, ser tratados como todos, com direito ao trabalho e tudo mais. Tudo bem, gente? Isso é uma abordagem um pouco mais para ilustrar o texto que eu enviei para vocês sobre migrações no estado de Mato Grosso, no Brasil, enfim. Esse vídeo vai ajudar vocês de alguma forma. Até mais, até na nossa próxima aula, tá? Um abraço a todos, bom estudo!